Oi, Silene, boa noite. Oi, Valéria, boa noite. Vamos fazer o nosso tradicional aguardo das pessoas chegando. A Ana já está entre nós. Daqui a pouco já a convido para se reunir conosco. Então, só dá mais alguns minutinhos. Aquela preparação básica. Finalizar a louça, finalizar a janta, se acomodar, se acobertar e aí estar tranquilo e tranquila para curtir aqui em breve a presença da Ana, engrandecendo aqui o meu canal de Instagram. Mais algumas pessoas chegando. A Márcia, boa noite. Maria Inês Ferreira, J. Ferreira também, boa noite. O som tá ok, só vão me confirmando. Aquela checagem básica. Olha aí, a Valéria já seguindo as minhas indicações, já jantando e me assistindo. Muito bom. Espero que a live torne o sabor da janta ainda melhor. Márcia, obrigado por confirmar. Maria Inês, boa noite. Fernando, bem-vindo. Obrigado, Silene. Ótimo, está tudo funcionando então. Também continuo fazendo aqui a engenharia de iluminação para tentar ir sempre encontrando melhorias de, de luz. Acho que tem estado melhor aí para ficar um pouco a qualidade da imagem superior. Então, acho que está melhorando. Ivana, boa noite, bem-vinda. Bia, bem-vinda também. Acho que eu já vou chamar aqui em breve a Ana, que muito me alegrou aqui com a sua afirmação para o convite. Então, deixa eu chamar aqui. Já ganhou prêmios, professora também. Oi, Ana. Olá, tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Tô fazendo a gambiarra do carregador aqui. Gambiarra é o que mais se tem neste momento, né? Gente, você sabe que eu fui ontem de carro, não saí para Paulista, né? Uhum. E para resolver uma coisa que eu precisava. E eu tava vendo que nos mercadinhos, assim, só tá vendendo aquele halo de luz e tripé. Ah, É a nova então, moda. é, Assim é a como nova. Assim como promoção de calçado, bolsa, mas pijama nunca estava na promoção. Tinha até assim, exceto pijamas. Os novos É, tempos. então, é porque agora tá todo mundo usando direto, né? Então o pijama tá acabando fácil E também, né? sapato, quem vai estar usando sapato, né, gente? Gente, é muito É, engraçado, né? Quem ia sim, pensar? sim, sim. Agora eu também, eu tô agora utilizando o tripé também, tive que comprar aí Eu para não te, melhorar a qualidade eu das tenho um transmissões, super né? pequeno e putz, mas tá tudo bem, vamos que vamos. O importante é ter amor, falar coisa com coisa. O importante é a gente fazer o conteúdo aí, né? O resto a gente vai se A gente virando. vai dando um jeitinho. Então, Ana, mais uma vez eu quero te agradecer por ter aceito o meu convite. Fico, que nem eu coloquei lá na divulgação, fico muito feliz e honrado com a sua presença, Imagina, eu que porque fico. Muito gostoso.
Porque eu fiquei muito feliz, surpreso depois, quando lá no ano passado, quando você foi participar de uma palestra minha, né? E eu falei, Foi. nossa, na verdade a gente tinha que ter trocado o lugar, né? Era para você ter ficado lá Não, na frente, imagina, não eu. não, não. E eu acho E, importante participar, ver o que as pessoas estão falando sobre o tema, né? Assim que a uhum, gente aprende, né? sim, Senão sim, fica com certeza. congelada nas próprias Uhum. referências. Sim, e isso que eu gostei muito quando eu te conheci também, né? Dessa possibilidade de troca, né? De conversa que você tem. Então aí eu quis fazer esse convite para a gente ir iniciando aí possibilidades de lives, conversas, né? Sobre esse tema aí que é um tema tão querido pelos leitores, né? Que é a literatura distópica que vem crescendo aí cada vez mais, né? Ah, de uns anos para cá, novos livros, novos filmes, né? Então, queria te convidar, embora como você mesmo tenha dito, né, a sua área inicial era a utopia, mas Mas os parece que a própria tempos, realidade é, os parece que a tempos. própria realidade tem nos levado para as distopias, né? Pois é. Então, bem-vinda mais uma vez, obrigado pela presença, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Também divulguei a live do pessoal para Fantástica 451, até a Renata está aqui. Eu tenho a impressão que a Renata estava no teu curso também. Eu até dei uma chamada, falei, gente, vocês lembram do curso do Tiago? Ah, legal, legal. Boas-vindas para todo mundo aí que está entrando também, boa noite. Ó, como que a gente vai fazer? Eu vou seguir aqui o programinha que eu sempre faço com as minhas lives, que eu tenho feito todas as quartas-feiras. Então a gente conversa por uns 40, 45 minutos, e aí depois os últimos 15 minutos eu reservo para ler as perguntas e comentários do pessoal. Então, quem quiser, já vai deixando comentários, perguntas, vai dando os coraçãozinhos aí para nós, e aí depois, quando ficar aí mais ou menos uns 15 minutos, vou até estar aqui me regrar no horário, que eu tenho um problema sério sempre Eu com o também. tempo. Eu vou me regrar aqui com o horário, e aí eu vou passando as perguntas para a Ana e ela vai respondendo. Então a Renata aqui já falou que estava assim na No minha curso. palestra o ano passado, foi ótimo, obrigado Renata. Então vamos lá, vamos começar. Vou começar com uma pergunta bem básica para iniciar o nosso bate-papo, que basicamente o que é a literatura distópica? Parece muito óbvio, mas sempre tem aqueles pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Sim. Bom, vamos lá, né? A pergunta é boa, acho que dá para a gente colocar alguns pontos, assim, né? Pingos nos is. Antes de tudo, né? Uma coisa que o Fábio Cabral falou, muita gente fala, eu até gosto de falar do Fábio Cabral, que ele é um cara muito massa, mas que um terço da população mundial vive em situações distópicas, né? Talvez agora a gente Uhum, esteja vivendo uma pandemia, mas não é algo que é muito longe da realidade de muitas pessoas, né? Outra é que o Brasil foi criado, erguido sob dois genocídios, né? Então, duas distopias para cada uma das populações envolvidas. A primeira, os povos originários, né? E eu até falei, estava semana passada conversando com a Carol Rodrigues e com o Kleber Mendonça numa live do Cinesesc sobre distopias, e tem uma coisa muito legal de falar, né? Porque que os indígenas que estavam aqui, eles foram exterminados por conta de uma doença, né? Então é como se viesse a Covid, primeiro matasse um pouco, aí depois vem os caras armados impondo um novo Deus, uhum, né? Então até uma situação, enfim, bem de livro de ficção científica mesmo, né? O que aconteceu. Então muita gente morreu de doenças que não existiam aqui nas Américas, né? E, enfim, o tráfico internacional de pessoas, né? A população negra faz da uhum, força da África para vir trabalhar aqui. Então, quando a gente fala de distopia, e isso começa a aparecer na literatura com mais recorrência no século XX, né? Literatura anglófona, a gente não pode esquecer dessa construção anterior também, né? Para não falar que distopia é 1984. Não, distopia é o que fez esse país ser o caos que é, a gente sentir essa força histórica ainda nos tempos de hoje, né? Enfim, então só para, né, acho bom fazer esse uhum, preâmbulo, mas especificamente mais, é um tipo de literatura que tenta colocar o máximo de coisas ruins que poderiam ser acontecido, né? O máximo de forças antagônicas ali, né? E no século XX, o totalitarismo vai ser a grande força antagônica, né? Então, assim, isso vai aparecer, né? Esse grande Estado que manda e tem um poder total sobre os indivíduos, né? Então, isso vai aparecer com mais força. E isso movimenta uma literatura distópica, né? A literatura distópica clássica, ela não oferece solução, né? Ela se fecha completamente. uhum, A gente depois pode até falar mais sobre isso, né? Os tipos de distopia.
né? Mas, enfim, aparece. E só uma nota de rodapé, né? A utopia, ela aparece, a gente pensar aí no termo oposto, né? Com o Thomas More, né? O Thomas Moros, ele gostava de assinar em latim, por isso que a gente fala Thomas Moros. Mas na época que estavam ocorrendo os cercamentos, né? Então, quando na Inglaterra estava começando a passar, se erigir a propriedade privada do modo que a gente conhece hoje, né? Acabar com as terras comunais. E é muito engraçado que o Thomas More, na utopia dele, propunha, entre outras coisas, o fim da propriedade privada, né? Que eu até acho engraçado, eu sempre falo que ele é comunista mesmo, que ele queria a volta das terras comuns, enfim, que também tinha a igreja em cima, não era também, né, nada muito, enfim. Mas é interessante porque o termo distopia vai aparecer em função desse termo que o humor cria, né? E enfim, a gente vai usar até os dias de hoje, e aparece depois, né? Então também é uma forma de conseguir dar conta de descrever uma situação muito ruim. Né? Então, na tradição anglófona, então, primeiro na Grã-Bretanha e depois nos Estados Unidos, ela foi criada para descrever esse tipo de sistema totalitário, basicamente, né? Uhum. Sim. E você falou duas coisas que eu acho bem interessantes. Primeiro, é que a distopia não é somente algo que pode vir a acontecer, mas que já acontece no nosso mundo, né, em várias condições históricas, né, que nem as que você citou aqui, do caso do Brasil, dos dois grandes genocídios, que ainda continuam acontecendo, né, principalmente hoje, com o estado atual da pandemia, né? Eu, antes de começar a nossa live, eu estava assistindo a live de um grupo de psicologia social da PUC, que eu faço parte como colaborador, que é o Nexim, que tinha Uhum. justamente dois indígenas falando dos seus povos, de como eles estão sofrendo pelo descaso do governo federal e do próprio governo de estado em relação à pandemia, né? Então, quer dizer, a distopia não é algo que pode vir a acontecer, mas é algo que sempre acontece mediante situações históricas com determinados povos, né? E em questões de guerra, de opressão, de escravidão, etc. Né? Então não é algo que estaria por vir, mas que sempre acontece localmente, regionalmente, né? E outra coisa que eu achei muito interessante também, quando você citou o Thomas More e a utopia, é que, me corrija se eu estiver errado, mas na própria utopia que ele escreve, ele prescrevia, por exemplo, a escravidão em determinadas Sim, questões, né? é Então é muito muito louco. interessante, né? É, Como a é. utopia, ela também está cruzada com elementos distópicos, dependendo Eu da, não da queria falar muito, porque perspectiva, senão a né? gente começa a falar sobre Thomas More, nunca acaba, mas Uhum, ele era bem religioso, né, bem católico, inclusive por isso que ele vai ser morto, decapitado pelo Henrique VIII, né, que queria lá, não queria mais submeter ao Papa e fala que vai casar com a Ana Bolena e mata o Thomas More, que foi uma coisa muito dramática para a época, né? E ele era uhum, bem humanista, ligado ali com o pessoal Erasmo de Roterdã, o Peter Gilles, né? E é engraçado que eles eram muito ligados à literatura clássica, no sentido da romana e a grega, né? E aí, quando o uhum, Thomas More ele tenta criar um novo mundo, né, é muito interessante que tem vários elementos bem retrógrados, né? Um é a questão do matrimônio, né? Ele era super rígido com a questão do matrimônio. Então, gente, a utopia do Thomas uhum, More não era boa para o pessoal do poliamor, quem queria transar antes de casar, quem queria transar com outras pessoas também ia se dar muito mal nesse lugar. E ele mantém a escravidão por dívida. Não, desculpa, tô falando errado. uhum. Por dívida, ele era muito crítico na vida real, porque muitas pessoas iam presas, mas ele era a favor de alguns casos específicos de escravidão. Então é engraçado, isso que não tem que passar pano para o More, porque inclusive o Papa anterior à utopia já tinha feito uma encíclica contrária à escravidão de qualquer modo. Né? Então isso estava sendo debatido na Igreja Católica. Então o Tomás More ele meio que faz uma escravidão nos modos romanos, entre aspas, né? Não era genética, no sentido que não passava de pai para filho, mas mantinha o instituto, né? Mas ele, Uhum. pessoalmente, não é muito contra a escravidão por dívida, que acontecia muito na época dele, né? Então, mas é errado de qualquer forma. Então, por isso que eu acho muito legal que utopia é uma questão de poder, né? Então, quando você dá o poder para a pessoa montar o mundo perfeito dela, ela faz o mundo dela. Uhum, Que vai exato, não funcionar exato. para tipo, o meu mundo perfeito não vai funcionar para o mundo do pessoal que está Uhum, assistindo aqui, vai odiar o eu- meu mundo, vai, enfim. Então uhum. é isso, né? Exato, até porque é justamente, né, essa construção, ela vai partir de elementos que são favoráveis à cosmovisão dela, e Isso. aí, por consequência, vai ter uma série de exclusão de outros elementos, né? Nenhum elemento é completamente agregador, né?
Mas eu acho muito legal problematizar, porque aí a gente vê como não funciona, né? E outras utopias também, né? Que era mais ou menos o meu trabalho, Sim, antes da é. ascensão conservadora. Aham, sim. E aí, passando para a distopia, que a gente já estava falando de utopia já, mas é importante para fazer Essa esse dialética. antagonismo, né? É. Ou essa dialética, mas também que se entrecruza muito, né? E quais são as características que você vê que são fundamentais da literatura distópica? O que a distingue de outras, né? Uma coisa importante, né? Eu acho que tem uma relação muito legal, acho que isso está presente em várias obras, né? Que é a relação do indivíduo como descritor de uma sociedade, né? Claro que isso acontece em alguns outros tipos de narrativa, né? Mas na distopia isso é muito Uhum, comum, né? A gente não está lendo só aquela pessoa, não. Aquela pessoa é um símbolo de uma sociedade toda, né? Então o que acontece com ela provavelmente vai acontecer com muita gente, né? Então isso é uma coisa uhum, importante para marcar. A outra é o que você comentou super bem naquele dia, até você pode falar mais aqui para o pessoal te ouvir também, mas é sobre a questão de não oferecer uma saída, né? Porque toda vez que a gente até, por exemplo, quando eu tenho aquela série de Jogos Vorazes, eu acho bem legal, né? E ela é uma distopia. Mas, ao mesmo uhum, tempo, ao passar dos livros, essa distopia ela vai sendo desmontada pela coragem e pela abertura que se mostra ali para a protagonista. Né? Depois a gente até pode questionar um outro dia, assistir os três e falar se é uma saída ou não. Né? uhum. Mas aquilo parece assim, uma forma de navegação pelaquele mundo, né? Então, assim, as distopias mais clássicas, elas não apresentam essa forma, né? Ela tem um fechamento total, e é pelo esse fechamento total que as pessoas meio que caem em si e falam, nossa, pode acontecer isso, né? E Uhum, só para terminar essa exato. pergunta, uma coisa que eu observei bem de perto foi a evolução do romance do conto da Aya, do The Handmaid's Tale, nos Estados Unidos e no Brasil, né? Porque eu estudei essa obra no doutorado, numa época que ninguém sabia que livro era esse, né? Eu tinha que sempre repetir, o pessoal falava, o quê? Eu conto o quê? E é interessante que, assim, esse livro ele voltou à prateleira dos mais vendidos nos Estados Unidos depois da eleição do Trump. Na Marcha das Mulheres para Washington, ele foi muito mencionado, porque já tinha voltado aos mais vendidos, e aí a série da Hulu antecipou o lançamento. Vocês talvez tenham assistido a série, né? E aí é muito interessante que no livro a protagonista não tem nenhuma saída, né? Ela não vê nenhuma saída para aquele tempo histórica, né? É um ensinamento sobre a grande resignação ali, né? E na série que veio depois, e no Brasil, muitas pessoas às vezes assistiram primeiro a série, depois leram um livro, porque chegou mais perto, né? Uhum. Ela é corajosa e vai, tem explosões, e se me deram um uniforme é porque nós vamos fazer um exército e sair dessa, né? Então a gente tem uma abertura um pouco maior, né? Então, um exemplo de texto distópico mais clássico é o conto, no sentido que ele é fechado, você fica ali. Então, essas são características, né? Duas, que Uhum. eu acho que são marcantes. Sim. Eu acho isso interessante porque é um elemento que eu sempre observei muito nessa literatura distópicas clássicas, né? Que eu particularmente chamo de tem evento de mudança de horizonte, né? O horizonte, como você falou, ele é fechado. Então os personagens é como se eles dessem um círculo e fechado. Eles dão uma Isso. volta nele mesmo, né? Então ele não sai do lugar. Então o livro todo ele dá uma volta apresentando uma possível saída até que ele se fecha sobre si mesmo, né? Isso, E eu exatamente. acho que esse é um e eu acho que esse é um elemento muito poderoso da literatura distópica, porque é como se os autores, no meu entender, estivessem colocando para a gente, olha, pode chegar uma determinada situação que pode ser que seja quase que impossível de ser modificada, ou pelo menos vai se demorar muito, vai demandar um esforço tremendo para que se possa mudar, porque a situação vai estar de tal forma fechada, né, como Isso. deve ter sido, por exemplo, para todas as pessoas que viveram na Segunda Guerra Mundial, ou sobre o fascismo, sobre o nazismo, né, ou povos indígenas, a diásporas negras, né, de parecer que nunca vai terminar. Como é que vai poder se modificar essa situação? Né? Isso. Então, eu acho que esse é um elemento muito importante. E aí entra justamente que não tem essa jornada de herói. Né? Sim. Uma coisa que eu acho muito legal desses autores é que eles trabalham com uma visão, vamos chamar assim, de natureza humana, que é muito realista. Que é no sentido de cada um dos personagens estão tentando sobreviver à sua maneira para conseguir continuar se mantendo vivo num sistema totalitário. Né? Sim, e aí Então, por eu. exemplo, Uhum.
Não, fala, fala. Só para concluir, no Fala, fala. caso do conto da Aya, no caso da personagem, ela não está pensando, por exemplo, em mudar o sistema como ele está. Ela está tentando descobrir o que aconteceu com a filha e tentar reaver a filha novamente. É o primeiro desejo, a primeira preocupação imediata dela, né? É continuar se mantendo viva e descobrir o que aconteceu com a filha, né? Não tem nenhum desenvolvimento moral, vamos dizer assim, uma consciência moral, como é no caso do herói, de tentar buscar uma solução para mudar o todo, né? É, Então eu acho que não, essas distopias clássicas têm isso. eu ia falar que mesmo na Octavia Butler, que já é bem recente, né, bem mais recente, isso acontece também, né? Você tem ali uma tentativa de sair de um certo mundo, mas a coisa, talvez o que seja mais importante aí, falando de características gerais, é a função do antagonismo, né? É um antagonismo assim que você não consegue, a narrativa se, porque normalmente, né? Quem é protagonista da história leva a história adiante, né? Aqui é como se levasse adiante, mas o antagonismo não deixa, né? Porque é o tamanho, a magnitude da coisa, né? E aí Uhum, tem diferentes exato. formas de antagonismo, né? A gente está falando de totalitarismo, mas pode ser catástrofe climática, pode ser doença, no nosso caso, né? Que é um outro tipo de força maior, vamos dizer assim, né? Uhum, sim, Enfim, então tem vários acontecimentos que podem levar a essa situação, né? uhum, sim. Eu sempre percebo que a gente transita muito, a gente está vivendo uma distopia biológica, Uhum. não por até onde a gente sabe, né? Sem teorias da conspiração, a gente sempre fica com aquela pequena pulga atrás da orelha, né? Mas, bom, é de natureza, não é? Teve toda essa discussão no começo da pandemia, né? Então a gente não está falando aqui de elemento criado no laboratório, mas de natureza, né? Mas é uma distopia biológica, porque está causando todo esse sofrimento, né? A gente tem a distopia tecnológica, que era muito presente, né? Esse temor em relação à tecnologia, né? Eu sempre me lembro, por exemplo, do Han Jonas, né, dele trabalhando essa questão do apocalipse tecnológico, né? E aí a gente passa para o cinema trabalha muito isso, né? Principalmente com Exterminador do Futuro, Matrix, Blade Runner, enfim, uma série de filmes aí clássicos trabalhando essas questões distópicas, né? E eu acho que essas duas distopias são sempre muito evidentes, né? A biológica e a tecnológica, né? Não, acho é bem isso, né? E aí, pensando nos dias de hoje, né? Se a gente pensar aí a história das fake news, né? É completamente 1974, né? E a magnitude delas é um troço assim, é fora do controle hoje em dia. Acho que não estava na literatura esse tipo de, né? Porque não é só fake news são sobre vários pequenos temas, né? Ao contrário de ser massivo, como no 1974, que era organizado, é uma coisa muito descentralizada, né? Então, toda pessoa, Uhum. sei lá, ela acredita na fake news para determinado assunto e outra não, né? E Uhum. temos uma pergunta, depois a gente pode, da Calígula Editora, Isso, depois a gente pode responder, sim. beleza. Já vai responder já. Logo, Cyberpunks. logo. Uhum. É. E aí também, eu estava pensando de um outro elemento que eu acho que é muito presente na distopia, se você pode me confirmar isso, que é a questão da história e da memória, né? Me parece que sempre tem esse movimento, e aqui o Brasil não nos deixa mentir, né, com o governo, desde o governo federal, no caso, dessa modificação dos fatos históricos, né? De você dizer, bom, não foi ditadura militar, não foi golpe, foi um outro tipo de revolução, enfim, existe sempre todo um trabalho de apagamento de história e modificação da realidade, que no nosso caso se traduz pelas fake news, né? Você citou 1984, eu lembro sempre de como as notícias transitavam no livro, né? E que ora nós estamos em guerra com um país, não, de repente o país virou aliado, agora a guerra é com o outro, e isso no mesmo dia, né? Ou seja, aquela quantidade infinita de informações contraditórias gerando duplo pensamento. E o duplo pensamento, para mim, é uma coisa fantástica, porque eu vejo isso muito na realidade aqui do Brasil, principalmente, né? Não, concordo muito. E tem uma coisa interessante com esse jogo, né, do que é a história, e pensando um pouco assim, eu acho que a história é um elemento, a história com H maiúsculo, né? A ciência, né? Eu acho que ela Uhum. aparece muito também, se a gente fala ainda de características, né? Eu acho que está muito presente também nessas concepções. E aí todas, né? Se a gente pegar. Porque talvez seja uma meditação sobre o tempo histórico.
né? Uma grande meditação do que poderia acontecer. Tem uma expressão, estava brincando com meus amigos outro dia, tem uma expressão do pessoal da escola de Frankfurt, que é o peso da história, né? Tem lá o peso da história, você fica, ai, que saco esse peso da história, mas agora não, agora antes de tudo, né? Mas assim, antes da pandemia chegar, eu acho que a gente já estava sentindo o que era o peso da história, né? Que é algo que você não consegue sair. Você não consegue falar, não, desculpa, agora estou em outro momento. Não, você não consegue, porque o peso da história, ele contamina tudo que a gente está vivendo, né? E eu acho que talvez essas grandes distopias, né, de formas mais clássicas, eu acho que elas são a meditação sobre o tempo histórico, né? E por isso que aparece tanto a questão da memória. E aí você está falando do duplo pensar, mas no conto da Aya, por exemplo, a questão da história, a memória, ela é organizadora, né, do livro, né? No caso da Octavia Butler, toda hora aparece também, né, essa organização, porque quem tem, por exemplo, o livro guardado vai se dar melhor, quem tem... Porque exatamente como a gente tem uma ruptura histórica enfim, e nessa ruptura você talvez não preservou elementos de conhecimento do passado, isso vai estar na Jameson também, na quinta estação, na trilogia, né? Se você não sabe como era antes, se você rompeu esse aprendizado que você tinha, esse conhecimento acumulado, como é que você vai se dar bem hoje em dia, né? E se a gente pensa nas populações diaspóricas, até mesmo na judaica, que é mais recente também, né? Isso é marcado, né? A questão de preservar, nossa, a importância de preservar a memória. E por quê? Porque rompeu, né? Você tem esse esgarçamento enfim, da transmissão de conhecimento que tinha, né? Isso sempre é uma perda muito grande. E aí, talvez, eu acho que essas literaturas falem muito desses assuntos, né? De história, de memória, de esgarçamento. Sim. Até porque, quando se estuda a história do pensamento, principalmente a história do pensamento ocidental, é bem evidente que a história é a história dos vencedores. Né? Os vencedores são aqueles que tomam o poder da narrativa, de controle da narrativa e de ditar os fatos. Né? E aí você destrói todas essas outras narrativas para ser a narrativa dominante. Né? E aí você falou dessas populações diaspóricas, né? Eu me lembro muito de ler sobre a população negra, né? De como tem essa questão de eu não sei quais são os meus antepassados, né? Quais são os meus antepassados? E aí você tem essa quebra da história e o apagamento de um povo, né? De uma subjetividade. E de falta de pertencimento, né? Você quer uma forma de maior massacre de alguém do que tirar dela... Uma vez me falaram isso, eu fiquei muito impressionada. Um cara estava me perguntando, latino-americano... nós somos latino-americanos, mas ele falava espanhol, né? Acho que era do mexicano, e ele perguntou se a gente sabia onde estavam enterrados nossos mortos, né? Era uma conversa sobre literatura. Aí eu falei, nossa, eu nem sei os meus, por exemplo, né? Sei alguns. E ele falava, não, isso é muito grave, porque é importante a gente saber onde é que estão essas pessoas, né? E para onde vai, porque isso nos descreve e isso faz com que a gente tenha mais clareza, inclusive, para tomar decisões, conseguir agir como justiça, né? Você observou uma coisa, você tem uma capacidade de julgamento, né? Então, é muito brutal. A gente já tem mais uma pergunta aqui, também já marquei mentalmente, sobre o Kafka. O Kafka é muito bom. A gente já tá, logo a gente já começa a responder as perguntas. Vão mandando as perguntas aí, pessoal, que logo a Ana já começa a responder. E o que você acha que, para nós, hoje, diante do momento que nós estamos vivendo, né, o que a gente pode realmente extrair da literatura distópica para a gente analisar, a gente pensar os tempos atuais, com tudo isso que a gente já está conversando, né? Que eu acho que a literatura ela tem esse poder de nos fazer enxergar com outras perspectivas o mundo, né? Então a literatura tem esse poder transformador da nossa percepção sobre o mundo, né? O que você acha que a gente... até alguns anos atrás existiam algumas brincadeiras de falar, bom, quem que tinha acertado mais, né? Admirava o Mundo Novo ou 1984? O que parecia mais atual desses dois, né? Eu, atualmente, vendo pelo menos a literatura distópicas clássicas, tem elementos de todas, né? Inclusive, para citar aqui, eu acho que é importante, porque a gente está falando da literatura europeia, né? Mas a gente citar, por exemplo, o Ignacio de Loyola Brandão, com o Não Verás País Nenhum, que, minha Nossa Senhora, quem não leu aqui, faço o convite para ler, eu acredito que uma boa parte conheça aqui, mas minha nossa, leia, porque, assim, outro dia eu estava revendo alguns trechos que eu tinha anotado e como tem muita coisa semelhante com o nosso tempo atual, né, da questão dos militares,
do enfraquecimento da educação, que Darcy Ribeiro já falava que era um projeto de longo prazo, né? A não educação no Brasil, enfim. Eu acho que tem muitos elementos que a gente pode pensar para os tempos atuais, né? O Ninguém Nasce Herói também, do Eric Novello, a gente estava brincando que parece que está descrevendo assim o que está acontecendo, né? O que eu acho importante, que é um livro contemporâneo, né? O Eric é um autor ótimo, está sempre aqui no Instagram também, sigam o Eric Novello, mas o que eu acho que a gente pode aprender com essas literaturas é que elas são bem menos fantasiosas do que são vendidas, né? Porque sempre, a Margaret Atwood mesmo, ela sempre gostava de falar, quer dizer, gosta de falar porque está viva, mas está falando menos sobre isso, que ela nunca inventou nada sobre o conto da Aya, né? Ela, quando dava palestra, ia falar sobre o livro, ela levava uma pastinha, assim, com recortes de jornal, mostrando que as coisas que ela falava, ela não tinha inventado, ela tinha simplesmente pegado uma colagem de experiências, né? E até pensando um pouco sobre o momento que a gente está vivendo, né? Uma coisa triste dos nossos tempos atuais é a gente não estar dimensionando a tristeza mesmo do que a gente está vivendo, né? Eu estava conversando isso num grupo hoje, que várias pessoas experimentam perdas de diferentes graus, né? E talvez a gente não conseguir dar conta da dimensão da catástrofe seja um problema. Né? Então a gente não. E talvez essas literaturas o que elas ajudem é dimensionar a catástrofe. Por exemplo, dando um outro exemplo que não tem a ver, né, para a gente também não falar de coisas muito tristes, embora seja importante para efeitos psicanalíticos ou psicológicos aí, quando a gente perdeu o rio, por exemplo, em Brumadinho, né, a gente nunca fez, assim, coletivamente, como nação, contabilizou o quão triste ou quão devastador isso é. Né? E eu acho que só uma forma literária como essa dá conta de representar essa perda. E representar essas perdas é importante até para a gente amadurecer como ser humano, porque senão a gente passa pela pandemia como se fosse simplesmente uma época que a gente tivesse que usar máscara, e não foi isso. Tem pessoas falecendo nesse momento, tem gente com muitas questões, com muita angústia nesse momento, e talvez esses livros, eles dão um pouco conta de nos dar esse panorama, você fala, nossa, o que está acontecendo? E aí sim a gente consegue pensar, porque é muito difícil viver de forma, né, pontual sobre esse assunto, né? Sim. E não é à toa que alguns livros distópicos, eles acabaram aparecendo de novo, né, neste momento. Eu acho que 1984 voltou a ser um dos mais vendidos. A Peste do Camus. Isso, eu ia falar também, A Peste do Camus. Tem o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, e esses dois livros, embora não sejam caracterizados como distopias, eu acho que ele tem alguns elementos distópicos aí também, né? Sim. Pelo menos de você trabalhar situações opressoras, situações que parece que também não tem esse evento de mudança de horizonte, né? E de você escancarar o pior que pode acontecer numa sociedade, né? Então eu acho que, embora não sejam classificados como distopia, ele tem alguns elementos aí que a gente pode pensar como distopia também, né? Perfeito. Não, perfeito, é isso. É bem isso. Legal. E sobre o conto da Aya, eu estava pensando aqui, inclusive esse trabalho que você falou, né, da série, na verdade essa comparação da série com o livro, né, é interessante porque, de novo, parece que a gente sempre tem uma necessidade dessa possibilidade de mudança que é colocada na série, né? Então, quer dizer, a gente não consegue lidar com essa possibilidade que a distopia nos dá de fechamento, né? De a gente estar com esse antagonismo e essa magnitude muito maior do que nós, né? Que parece que não deixa que a gente respire. Eu lembro de quando eu estava lendo essas distopias, muitas delas eu não conseguia nem respirar. Eu falo assim, bom, então o cara fez todo aquele percurso para não dar em nada, né? Eu acho que talvez a única que sai um pouco disso, até por ser mais contemporânea, é o Fahrenheit 451, né? Porque você tem, tentando não dar spoiler, mas já dando spoiler, porque afinal de contas nós estamos discutindo todos os livros, né? A gente tem justamente essa tentativa de preservar a memória dos livros através de cada pessoa ser um livro. E eu acho isso tão poético, tão simbólico que o Way escreveu, né, de que cada um de nós também é um livro, nós também temos uma história para contar, uma narrativa para poder dizer, né, sobre a nossa família, sobre a nossa própria história individual, né.
Então eu acho que ficou bem poético e simbólico isso no Fahrenheit. E lembrando que o Ray Bradbury escreveu Fahrenheit 451 contra o macartismo, né? Porque ele estava com medo que a queima de livros chegasse efetivamente nos Estados Unidos, porque começou a haver proibições sistemáticas a alguns livros nas bibliotecas públicas, isso existe até hoje nos Estados Unidos, né, em alguns títulos. E ele começou a ver que aquilo não era um horizonte histórico muito longe do que ele estava vivendo. Isso é legal falar também, porque parece que agora, né, tá tudo bem, mas na época era algo muito premente. Então também é legal falar, né, quando a gente fala de história, de memória, né? E, enfim, então é legal lembrar assim, que não era uma piração da cabeça dele, que era uma coisa, era algo muito próximo mesmo, que podia acontecer, né? Enfim. Sim. É igual o próprio Zamiatin, não sei se é assim que fala o nome deles, né? Eu falo assim. Que é o nosso, que é talvez o menos conhecido das distopias clássicas, porque eu geralmente sempre falo da trilogia, né? Mas ele parece que é o menos conhecido, que ele também tinha toda uma crítica ao governo stalinista, né? Do socialismo na União Soviética, né? Que justamente teve que se exilar para conseguir publicar o livro, né? O livro saiu em russo, na Rússia, somente em 1974, se eu não me engano. Isso, exatamente. Que ele foi publicado, acho que foi em 20, não vou saber de cabeça, mas é tipo 24 em inglês, aí em 26, sei lá, 2 anos depois em russo, nos Estados Unidos. Aí que é também interessante, eu acho muito legal. A história do livro, eu acho que descreve os tempos. Desse livro. Fala. Sim. Tem duas coisas do livro que eu acho muito legal, primeiro que ele fala das revoluções infinitas, né, que as revoluções são infinitas, não tem um fechamento, né, um acabamento, e tem aquela ideia que o Foucault depois vai falar do panóptico, que é das casas que são todas envidraçadas, então você tem essa ideia do olhar que sempre vê tudo, cada um vê o outro, né, então é como se ele tivesse previsto essa ideia do panóptico, que vai ter depois... Foucault vai pesquisar no Vigiar e Punir e tal, enfim. Eu sempre faço essa associação que eu acho bem interessante no livro também. E que é a NSA gravando a gente, né? Não é assim, sem licença. Não dá para saber também se os nossos celulares estão nos gravando. Talvez esteja colocando num grande banco de dados para alguém no futuro ver, porque é tão barato gravar dado hoje em dia, né? Porque tem um livro bem interessante que a Boitempo publicou há anos atrás, que se chama Cypherpunks, falando dos, né, que tem a ver com cyberpunks, né, que é aquele que era na época, gente, esqueci o cara, que ele é um cara que estava preso na embaixada, ou está preso na embaixada do Equador, na Inglaterra, a gente está falando tudo errado. Como ele chama? Assange. Que Julian Assange e várias outras pessoas assinaram esse livro. Ele estava para download gratuito, inclusive. Eu dava muito em aula porque ele é um livro de não ficção, né? Ele é um livro sério, mas ele é muito louco porque eles falam exatamente sobre as características, como é fácil era mais fácil, como é que era? Era muito bom o dado. Era mais fácil você gravar, por exemplo, ligações telefônicas de uma cidade pequena. Isso era mais barato do que comprar um helicóptero. Então ele mostrava como que isso para governos já era possível tecnicamente. E que aquele escândalo da NSA era a pontinha do iceberg, mas uma coisa que já era previsto sistematicamente, né? Que é feito, mas que é facilmente implementado, né? Então, para a gente falar um pouco de questões... E me desculpa, gente, quem está assistindo a minha falta de precisão, mas é que me ocorreu desculpa falar sem organização aí, os livros certinhos, né? Mas é muito interessante a gente ver que isso já estava em algum grau previsto, né? E essa época, entre aspas, a gente estava num momento mais progressista, né? Imagina agora. O The Machine Stopped to Foster. Esse conto é considerado, que a Renata está falando, o primeiro conto distópico clássico, né? Vários autores da crítica falam isso, né? O Tom Moylan vai falar, mas várias outras pessoas, tem até um livrinho que está aqui do lado, que é o New Maps of Hell, do Ernest Kingsley, ele também fala que esse conto seria o primeiro grande conto distópico, né? Que a gente tem uma sociedade, a máquina para, e essa sociedade não consegue mais circular. Está traduzido para o português, dá para achar na internet. Algumas pessoas já traduziram esse conto, tá? Vocês conseguem encontrar se vocês procurarem. Legal, eu não conhecia não, eu vou procurar também, eu não conhecia. Bem lembrado, Renata. Legal, valeu, Renata, obrigado. Depois, quando eu estiver passando nos comentários, eu passo de novo o nome do livro, eu falo para as pessoas aí, para o pessoal procurar depois. Legal, não conhecia também.
Aproveitando os últimos minutos, antes de começar as perguntas, né? Inclusive, eu deixo aqui em aberta a possibilidade, se o pessoal se interessar e a Ana também topar, a gente poder fazer futuramente depois uma outra live sobre cinema, né? Mas a gente falar rapidamente aqui sobre o cinema, né? Que ele desde sempre está abordando aí questões distópicas, né? Que filmes que passam pela sua cabeça que você acha que, né? A gente já citou alguns aqui, mas que marcam a presença dessa questão distópica, né? Para você. Tem todos esses que a gente falou aí de baseados em livros, né? Tem um que é baseado em livro, que eu inclusive prefiro bem mais o livro do que o filme, mas é muito conhecido, né? Laranja Mecânica. Ele tá aí nessa Uhum. leva, né? Inclusive, é que eu prefiro o livro porque o livro tem uma outra moralização, né? Eu ia falar desse também, eu adoro o que a Márcia Novo está colocando aqui, né? Adoro o V de Vingança, acho ele um filmaço. E ele também tem essa saída, né? Ele tem a formação Uhum. tem uma autoconsciência, entre aspas, uma chance de mudar aquele sistema, né? Eu gosto muito de um que não é exatamente ficção, né? Ele é bem baseado na verdade, mas Apocalipse Now eu acho que tem muito, que também é clássico, né? Mas também quando vai retratar a Guerra do Vietnã e tal, ele consegue dar uma dimensão da catástrofe, né? Não é ficcional no sentido que tem muito aspecto documental, né? Então é uma ficção científica e tal, mas eu acho ela bem pesada também, É né? legal, eu Então, até ia te perguntar, porque a gente estava conversando sobre cinema distópico esses dias, e aí você passou a listinha do Apocalipse Now, eu até falei, nossa, que interessante, eu nunca teria pensado nele com essas questões de características distópicas, interessante. tô lendo aqui os comentários. Que tem aqueles cards das perguntas, sabe? Eu não sei como faz isso. É que a Renata, ela Uhum. trabalha com social media, ela sabe, com mídias Tá. sociais. Mas é que às vezes você consegue clicar na... Bacurau, gente, Bacurau é bem distópico, né? E também tem essa saidinha que é, entre aspas, positiva, mas eu acho legal que a narrativa mesmo fala, nossa, que merda que a gente fez. Então, ela tem uma moralização interessante também, né? Não, Uhum. não estou falando mais para não dar spoiler de Bacurau, embora, gente, não sei quem não assistiu Bacurau ainda, né? Ana, enquanto eu vou procurando aqui as perguntas e comentários, vai passando aqui para o pessoal que ainda não te conhece, como que eles podem te achar para te acompanhar aí no Instagram, site seu, Pronto. passa os seus contatos aí. Minha arroba é Ana Rush. Eu estava escrevendo uma mensagem antes aqui, que era sobre a gambiarra que eu estava fazendo para carregar o celular. Uhum. Mas o meu nome, minha arroba é essa daqui, ó. Que é um nome chatinho, cheio de consoante. O Google geralmente sabe escrever. Mas eu sou muito ativa no Twitter e aqui no Instagram. Em outras redes sociais, menos. Assim, Facebook eu uso menos. Uhum. Eu andava fazendo live sempre, mas agora tô fazendo menos. A Renata lembrou do Divino Amor. Eu não cheguei a escrever a crítica, mas é um filme muito legal, nacional, recomendo. Foi lançado um pouco antes de Bacurau. Eu acho muito interessante porque ele é um filme que fala como se, que assim é o Brasil bem reacionário, né? Então assim a ascensão conservadora meio que dominou, seria tipo 20 anos daqui adiante, né? Sem muitas mudanças nas eleições, se é que existiria eleição nesse mundo, né? E aí é bem interessante porque a protagonista ela é uma mulher muito conservadora, inclusive religiosamente, né? E ela não pode engravidar. E nesse mundo é ligado com a questão da gravidez. E é muito interessante porque ele fala de Brasil, de conservadorismo, especificamente conservadorismo com relação à mulher, né? Acho um filmaço. Quem Uhum. não assistiu é muito interessante mesmo. Eu assisti no cinema, assisti 2 vezes já. E ele é bem legal. Ele tem algumas coisas assim que eu acho que eu alteraria, eu acho que eu faria o mundo mais pesado mesmo. Porque, no caso, é a protagonista que leva as últimas consequências dos credos dela, né? Não é o mundo que obriga ela exatamente a pensar assim. Então, essa que é a... Mas é Uhum. é um filme muito legal mesmo. A Renata lembrou bem aí. Aliás, gente, sigam a Senhorita Legal. Renata no Twitter aqui. Então vamos lá, vamos para as perguntas. A Caligo Editora, que é onde eu publiquei meus primeiros livros. Beijo, Bianca, muito obrigado pela presença. Distopia tecnológica, pode ser cyberpunk também? Com certeza, né? O cyberpunk, ele não é exatamente não é distopia, mas sim, há elementos distópicos o tempo inteiro, né? Porque o cyberpunk nada mais é do que assumir que a tecnologia não vai evoluir sempre num sentido, entre aspas, positivo, né? A gente tem no cyberpunk, se a gente pensar aí mais na obra do William Gibson especificamente, né?
a configuração de um mundo que você não tem um estado de bem-estar social, você tem várias empresas, você sempre vai fazendo um job, não tem mais, enfim, a configuração do dinheiro também é diferente, né? E aí as pessoas têm essas fusões com a máquina, mas ela é tipo o trabalhador básico, né? Não é você domando a máquina, você não, você está fazendo trabalho, está sendo explorado o tempo inteiro, né? Então o Cyberpunk ele Uhum. tem muitos elementos distópicos, né? E basicamente uma grande crítica ao trabalho. Eu acho isso muito legal também, né? Bem boa Você pergunta. falou do William Gibson, eu li recentemente agora o Neuromancer, eu nunca tinha lido, Eu né? adoro. E basicamente a gente dá para fazer analogia com a ideia da precarização do trabalho Total, como não, é total, né? total. Por exemplo, quando a gente lê o Neuromancer e vê a paralisação, a greve, né, as solicitações de greve dos motoristas de aplicativo, né, dos entregadores, assim, tem várias semelhanças em alguns momentos, né? É óbvio que a nossa Uhum. situação é muito mais precária, né? Mas se você pensar na pessoa que é comandada por aquilo lá e tem que... Porque não é exatamente um patrão, né? É um aplicativo, é Sim, difuso. E essa ideia sim. do controle ser difuso está muito já presente para o Uhum. pessoal aí do cyberpunk Sim. dos anos 80. Exato. E é a ideia básica do neoliberalismo, que no final das contas se vende a ideia que você é o seu próprio patrão, né? Então você não tem exatamente um chefe ao qual você se dirigir, né? Você falou, é uma coisa difusa, é o aplicativo, né? Você basicamente está se contratando a si mesmo nesse processo, né? A Exatamente. Desconcerto Editora colocou aqui, penso no processo do Kafka como uma espécie de literatura distópica a partir do que vocês estão dizendo. Interessante, Kafka sempre à tona na literatura, né? Não, e daí o problema de fazer a greve e a paralisação, né? Porque a gente não. Olha que louco, porque é uma forma nova de dominação ou de estruturação do trabalho te pede também uma forma diferente de luta, né? E, poxa, é muito difícil, né? Porque é feito para ser Sim. difícil, já é premeditado de alguma forma, né? Uhum, sim. Não, você também é um empreendedor, esse discurso horroroso, né? Sim. E é que nem você falou, é paradoxal, né? Porque a greve, ao mesmo tempo, ela afeta a você próprio que está colocado nesse lugar, né? Então, é um movimento que te prende paradoxalmente, né? É bem complicado. E o processo do Kafka, eu acho, eu colocaria ele, eu criaria uma nova categoria para o Kafka, porque Kafka é Kafka, né? Eu criaria uma categoria de distopia existencial para o Kafka. Eu acho que Kafka O combinaria Kafka, com um ele tá. termo desse aí. Não, foi muito legal a lembrança do Kafka, porque, bom, ele tá aí no ventre da coisa, né? Ele tá aí na raiz do que a gente está lendo, né? Porque o Kafka, ele acerta muito, mostrando que, como a gente pega, por exemplo, o processo, né? Que é o que foi trazido aqui, aliás, adoro. O cara não sabe nem que tá sendo processado, que é esse processo, por Uhum, que estão fazendo isso comigo? Tipo, porque a coisa acontece de uma forma tão caótica que você não entende exatamente qual que foi sua falha. Porque é completamente uhum, difuso, sem lógica, né? Eu gosto muito de falar do caráter da falta de lógica capitalista, né? Todo mundo fala que o sistema capitalismo é lógico, é nada. Nunca foi feita uma conta de quanto recurso natural eu tenho em determinado lugar e quanto que eu posso desmatar. Nunca foi feita essa conta. Essa conta não existe. Você produz as coisas mais sem noção do mundo, sem nenhum limite, né? Então é uma racionalidade muito discutível do que seja racional, né? E eu acho que o uhum, Kafka ele vai na ferida mesmo, assim, de mostrar que toda aquela organização ela tem bem pouco de lógica e racional, né? E muita injustiça, né? Essa coisa é muito injusta e ali o indivíduo sem poder fazer nada perante o caos ali, né? Então uhum, o sim, Kafka está bem na base. Foi muito bom você ter trazido o uhum, Dostoiévski também de alguma forma, né? Então acho que uhum, são duas autorias assim que estão na base desse tipo de literatura. sim. A Márcia e a Caligo que colocaram, né, da situação que a gente está vivendo hoje, tempos de profunda tristeza, pessoas que estão próximas a nós, que não enxergam o que estão acontecendo, né, como acontece frequentemente na literatura. Aqui vou falar do conto que a Renata falou, tem um conto distópico de 1909 chamado The Machine Stops, do Foster. Então, quem quiser aí procurar, mais uma vez, The Machine Stops, do Foster. Tá É, acho, procurado depois na se internet. vocês colocarem assim, o E.M. Foster, que é um nome famoso, mas a máquina parou, vocês vão encontrar, porque eu já fiz essa pesquisa, tem outras pessoas traduziram e deixaram assim, porque ele está em domínio público, né? Então, Hum, tá. Aqui que a dica que a Renata deu.
Se as pessoas colocarem as perguntas onde tem esse card com uma interrogação, vocês conseguem fazer a pergunta aparecer na tela. Obrigado, Renato. Agora que eu estou tendo que me empreender aí no mundo das lives, já tem uma dica muito boa aí para oferecer para as pessoas. Obrigado, Renato. A Renata sabe tudo disso. Ela colocou o Bacurau também, você já colocou aqui o @AnaRush, colocou aqui também do Divino Amor. Opa, caramba, perdi aqui o fio da meada. Não, Peraí, mas eu deixa eu acho que voltar foram aqui. essas. Eu acho que a gente respondeu os comentários. Aí tem umas respostas aos Sim, comentários, mas que... é. E E aí, a Caligo colocou aqui, eu amo isso, mas espero que fique só nos livros e filmes. Pois é, né? então, Infelizmente, a realidade é de tal magnitude que tem o peso da história, não tem jeito, né? pois é, e é interessante que assim, né, grande parte dessas literaturas foi composta depois da Primeira Guerra, se a gente pegar a tradição mais recente anglófona, que a gente está se referindo, né, que é quando as pessoas viram finalmente que a merda podia atingir diferentes setores de pessoas que até então eram privilegiadas, né, que eu acho que foi assim, oh, pode acontecer com você, pode acontecer comigo, né, e eu acho que a nossa geração, especificamente da classe média brasileira, né? Estou falando aqui como sugestiva, branca, mulher aí de São Paulo. Eu acho que isso nos afeta de alguma forma também, porque mostra o quão pequeno a gente é, né? O quão descartável para o sistema. Então, talvez isso também impacte até a forma da gente, não sei, de se relacionar uns com os outros. Eu acho que isso tem, vai ter, acho que um amadurecimento, acho que isso vai sedimentar de alguma forma, né? Na nossa maneira de lidar com as situações. Sim. Inclusive, isso que você falou vai de encontro àquilo que a gente conversou logo no começo da live, que é essa questão de não ter a jornada do herói, né? Porque a impressão que se passa nos livros, na distopia, é que todos nós somos de fato descartáveis, né? Você é apenas um número, né, uma série que faz parte dessa maquinaria e que você pode ser descartado, você pode ser realocado para outra função, né? Enfim, você não tem aí exatamente uma existência própria, um sentido próprio para esse universo. Não, você é uma parte de um todo que simplesmente é descartável, né? Se a gente até pensar em termos sistêmicos, né, uma coisa que o capitalismo adora falar para nós é que nós somos especiais. Ah, você é especial, você é importante, porque no fundo tudo se trata a falta de importância na realidade que a gente tem para aquele sistema, né? Então você é mais um número, você é mais uma pessoa que consome, você é mais um ali na cadeia, né? E o sistema adora valorizar as habilidades individuais porque é uma grande conversa para a gente acreditar na ideologia, enfim, preponderante, né? E eu acho que esses livros falavam muito disso porque foi uma coisa que começou a ser criada, que até então não era tão... e isso não era exatamente uma preocupação, né? Você ser alguém especial, você ter essa capacidade de ação, e isso talvez seja uma coisa muito moderna, né? Tempos históricos, que eu quero dizer, né? No termo técnico. Sim. Né? Então, isso, já com uma sensibilidade moderna, eu acho que também quando essas literaturas falam, não, pera, estão falando isso para você, mas não acredite, porque no fundo você realmente é mais um. Né? E isso é uma verdade muito avassaladora para nossa sensibilidade, né? A gente quer ser uma pessoa importante, né? Então, é bem... Por isso que tem um lado que eu acho que é mais... Tô falando muito dessa palavra, né? Esse psicanalítico, psicológico, mas eu acho que realmente é algo que nos move muito lá dentro mesmo. Sim, com certeza. Né, o Freud diria que é a velha questão narcísica, né? É o nosso ego buscando esse sentido último para o porquê da nossa existência, né? E tem esse elemento aí também é bem interessante que você falou, porque é justamente a ideia de que essa ascensão da individualidade chega o capitalismo, né? Que até então você tinha essa ideia não do indivíduo, né? Mas de uma parte de uma comunidade, de uma parte de um todo, e aí você tem essa cisão desse indivíduo, e esse indivíduo ele se torna, então, dominante como centro da história, né? Então, tem esse processo aí que a literatura distópica vai mostrar e falar assim, olha, não é bem assim. Perfeito, perfeito. E é por isso que a jornada do herói não funciona, né? Porque não é sobre isso que é a história, né? Sim, exato. Você sabe que é interessante? Durante muito tempo, as distopias foram consideradas bastante reacionárias pela crítica mais
sei, vamos dizer assim, uma certa crítica, né? E se a gente vê bem, demorou um pouco para ser construído criticamente que as distopias tinham seu caráter crítico, né? E acho que hoje, como a gente vive numa época muito sombria, muito sem esperança, talvez a gente vá construir isso de outra maneira daqui para frente, não sei, né? Eu acho que as coisas mudam, sim. É, mas é interessante como a gente vê o caráter crítico mesmo, né? Porque não é tão óbvio que elas sejam críticas, porque tem um lado muito resignado nisso também. Você fala assim, ah, tá, é horrível, então deixa, então desencana, não vai ter saída mesmo, né? Tem um Uhum. caráter muito resignado, mas ao mesmo tempo não, porque talvez exatamente isso nos dê a dimensão do que está acontecendo, né? Sim. Eu sempre vi as distopias como essa ferramenta crítica social, né, de mostrar justamente como que determinados usos do poder, né, principalmente no caso dessas distopias totalitárias, né, podem provocar justamente condições, situações sociais em que fique cada vez mais difícil de promover uma mudança, né? Não que ela seja impossível, mas que ela se torne ainda mais difícil de ocorrer, né? Isso. Por uma série de capturas de dispositivo de poder, captura de subjetividade, dos afetos, do pensamento, né? Então eu acho que ela tem essa ferramenta crítica muito profunda e ela vai mexer com a gente porque, de novo, né? Eu volto naquela tecla de que a distopia tem uma visão da natureza humana, a gente chamando de natureza humana, tem gente que até se arrepia quando fala esse termo, mas enfim, dessa ideia de um realismo do seguinte, né? Que cada um vai priorizar a própria sobrevivência, né? E no fundo não é que é algo ruim, né? É mais ou menos como a gente falar do Thomas Hobbes, que dizia, né? Que o homem é naturalmente egoísta. Ele é naturalmente egoísta porque ele vai buscar sobreviver, não importa qual a situação, né? Isso não significa que não haja a possibilidade de você ter o olhar para a alteridade para o outro, né? Mas justamente para você ter as condições dessa alteridade, você ter essas possibilidades disso, né? Então eu acho que as distopias elas trabalham também nesse narcisismo, né? De pensar Sim. que nós não somos tão bons quanto pensamos, mas também nem tão ruins quanto nos dizem que nós somos, né? Então eu acho que eles trabalham muito nessa linha tênue aí, né? E com algumas exceções, depende um pouco do livro, né? Mas aí voltando às características clássicas, eu diria que sempre tem esse ser humano médio, entre aspas, que é o protagonista dessas distopias, né? Claro que dependendo Uhum. de cada um, dependendo, enfim, do seu tempo histórico, né? Porque vai privilegiar homem, mulher branca, enfim, a gente sabe, né? Mas tem Uhum. essa coisa do médio, nunca é tipo uma pessoa extraordinária, que é sempre aquela, É, né? é o Eu não- funcionário mais medíocre, igual o Wilson, né? O Wilson lá é o mais É, é. medíocre. No caso da Octavia Butler, ela geralmente faz protagonistas muito impressionantes, né? Mas aí a gente tem que falar do universo racializado, então ela quer falar de pessoas que já estão na Uhum. distopia, né? Então aí faz muito Sim, sentido não ser. Mas eu acho muito legal essa coisa do médio, né? Esse tipo de pessoa que sim. E Ana, vai acabar o tempo, ó, vai. 15 E segundos só. eu não assisti O Poço, Márcia Novo, mas depois você fala Gente, do filme aí. Ana, muito obrigado, viu, pela sua Não, eu presença. que